Você tem uma viagem agora nos próximos dias a Brasília. Eu gostaria que você comentasse qual é o objetivo dessa viagem. Me parece que tem alguma coisa relacionada a questões indígenas. Isso é, é de conhecimento de toda a nossa região, que nós temos hoje, que nós somos cercados por áreas indígenas, que nós temos várias etnias, e também é de conhecimento que a gente acompanha no dia a dia, o quanto que eles necessitam de terem renda dentro de suas propriedades, assim como nós aqui temos as nossas despesas, as nossas rendas. Hoje é lamentável o quanto que esses indígenas têm sofrido nas suas aldeias, é, no básico mesmo, na alimentação, na saúde, têm sofrido muito. O governo federal tem um discurso de cuidar dos nossos povos indígenas, e realmente isso não tem acontecido, né? Nós temos hoje em várias aldeias aí, alguns relatos, e a gente tem visto é lamentável o que acontece com os indígenas que a gente chama de indígenas aldeiados, né? Que vivem lá dentro. Uma precariedade, né? De estrutura mínima aí que eles não têm. Podemos dizer que é um verdadeiro abandono, né, Paulo? É difícil você... E é o governo federal, né, é obrigado a dar assistência, né, à saúde, infraestrutura, educação para essas comunidades. Eu tenho falado com algumas lideranças aqui da região, eles estão bastante chateados com a FUNAI local, regional. Eu tive uma informação essa semana, inclusive, Maico, que tinha um recurso no ano passado de mais de R$ 140 mil. Por falta de projetos, deixaram perder o recurso. O recurso foi devolvido, enquanto os nossos irmãos indígenas aí sofrendo dificuldades com veículos, sem transporte, né? Então o que o Paulo está falando aí é uma dificuldade que nós conhecemos bem a realidade. Nós somos cercados por áreas indígenas. Então, Paulo, vai lá para então, assim, discutir daí uma das pautas que nós estamos indo essa é bem específica, que os indígenas estão tentando requerer a oportunidade de exploração mineral dentro das suas propriedades. É uma das formas que eles poderiam ter renda, né, com relação à exploração mineral, de forma legalizada. Então, mas essa reunião será com quem, Paulo? Há uma previsão? Essa reunião será com Flávio Dino, ministro do STF. Ministro do STF. Eu não sei como que ela vai ser articulada lá dentro, se a gente vai lá para ouvir ou vai ter condição de diálogo com os indígenas, e a gente nessa oportunidade também está relatando a nossa realidade. Paulo foi convidado pela comunidade indígena, é isso? Os indígenas me convidaram para estar acompanhando eles em Brasília, e eu faço questão porque é algo que impacta não só na nossa cidade, mas de forma regional. Então é uma busca. Lá atrás nós trabalhamos para que a gente tivesse a oportunidade de ter manejo florestal nas terras indígenas. O governo passado sinalizou, fez um ato, um decreto autorizando a começarem os projetos, a começarem os estudos. Esse governo, ele revogou, né? O atual governo revogou esse decreto. Então, assim, voltamos estaca a estaca zero. E a ideia é que, nesse momento, eu estaria lá simplesmente na oportunidade que tiver, reafirmar que a gente precisa trazer uma alternativa para esses povos indígenas. Ou seja, hoje o prefeito de Juína, acredito que os outros prefeitos também da região, defendem que essas comunidades possam ter ali a extração, né, da sua produção mineral, enfim, a própria madeira, né, Paulo, a questão do garimpo também, enfim, que sejam usufruídas das riquezas que essas áreas possuem. Eu vejo que é uma oportunidade de eles terem uma vida digna, da gente fazer uma exploração de forma controlada. Se você der essa autorização, você sai da ilegalidade, que a gente sabe que ao longo dos anos acontece nessas áreas. Então você regulariza algo que por muitos anos a gente verifica que está ocorrendo de forma ilegal, e aí você consegue dar condição do indígena ter essa receita, e que é um desafio entender como que chegaria a eles, mas se a gente não encarar,
não tentar entender que eles precisam. Não é uma questão, eles vão ter receita, querem ganhar dinheiro para ter luxo. Não, eles estão necessitando do básico, né, que é comida e saúde. Então, assim, a gente sabe que isso é triste. A gente visualiza aí algumas cenas, é lamentável. É lamentável o que acontece com os nossos irmãos, né? Na nossa região, é uma região próspera, uma região que vem desenvolvendo. A gente sabe que tem algumas pessoas aí que são vulneráveis, principalmente mais idosos, algumas famílias numerosas aí que as mães às vezes são mães solteiras e têm muitos filhos e têm suas dificuldades que o poder público consegue acessar, que estão aqui próximos a nós. Agora, quando você vê uma família muito vulnerável, passando necessidade, passando fome, passando problemas aí de saúde por desnutrição, é muito triste isso. E isso acontece próximo a nós, só que a gente não consegue visualizar. Nós estamos numa bolha, Ivan, que às vezes a gente está olhando só para dentro dela. E vizinho aqui, talvez a 200 quilômetros, 150 quilômetros, 100 quilômetros, nós temos pessoas e povos indígenas nessas condições. São etnias indígenas vivendo na pobreza em terras ricas, né? É o que a gente assiste aqui. Não vai ser fácil, a gente sabe disso, a gente já vê o posicionamento que o STF tem tido aí, a gente vê o posicionamento que esse governo federal tem, né, Maicon? Então é uma batalha difícil, mas tem que começar. Sim. Inclusive, prefeito, quem está ouvindo a gente é o vereador Norberto Júnior, e ele fala do projeto do Cinta Larga, né? Do projeto 191, que o presidente Lula revogou, né? Na primeira ação, assim que assumiu, né? A primeira ação dele. Vai ser uma luta difícil com esse governo que está aí, né, Paulo? Então, eu vou mais. A ideia é estar lá para ouvir, ver qual que é a intenção. Ele está chamando nós só para fazer um ato e dizer e empurrar com a barriga, ou realmente querem resolver. Se quiser resolver, não se resolve de uma hora para outra. Isso é uma construção. Você tem que entender um pouquinho mais a questão ambiental, ter limites, né? Montar uma estrutura para que isso aconteça, né? Para que também a gente não tenha aí uma exploração desenfreada, né? E daqui a pouco você também não trazer um ambiente bom lá para os indígenas. Agora, ou nós vamos lá para só atender às vezes uma agenda dos indígenas e isso não acontecer o resultado final que a gente quer, os encaminhamentos para a exploração. Então, assim, esse momento, para mim, é um momento de tentar entender qual que vai ser o direcionamento que o governo vai querer dar a isso. É um direcionamento para enrolar ou um direcionamento para que realmente a gente comece a construir, que aí é uma construção um pouco mais a longo prazo, mas, de fato, tem que querer. Se querer, dá para fazer. Trabalhar, agora não adianta, quero, mas não dá condição de fazer, daí não resolve. Um governo que tem uma ministra indígena, nós temos a regional da FUNAI que é indígena, e que lamentavelmente a gente vê a situação que vive nossos irmãos indígenas, então não dá para esperar muita coisa, né? A gente vê os Yanomamis, que até então o governo era genocida, que deixava os indígenas morrerem. O novo governo aí do PT que está aí aumentou o número de mortes dos nossos irmãos indígenas e Yanomamis também. Então é uma política meio contraditória aí dessa forma de governar do presidente Lula. Então não dá para se esperar muita coisa, mas é aquilo, né? Tem que começar a movimentar. Eu acho que o Paulo, como uma liderança regional aqui de prefeito, talvez os outros prefeitos pudessem encampar também, porque é um assunto que interessa para a região. Isso gera a economia da região também. Nós trabalhamos lá atrás, enquanto eu estava fora, atuava como presidente do sindicato, a gente já estava trabalhando para a exploração florestal. É uma luta antiga, né? É uma luta antiga e conseguimos ter vitória no governo passado. Foi revogado pelo atual governo. Então, é lamentável porque isso traz renda para a cidade. O que será que passa na cabeça, Paulo, na sua opinião? O que é
É ideologia pura, porque se você tem uma área indígena, as áreas são enormes, para a população ter ideia, Juína hoje são mais de 26 mil quilômetros quadrados, né? É um município maior que o estado de Israel. E se você pegar o município de Juína, tem 62% de áreas indígenas, ou seja, eu poderia arriscar aqui dizer que é o município mais preservado do mundo, com essa quantidade territorial aí preservada. São áreas que têm minérios, que tem ali a madeira, e a madeira tem um período que vence, a gente sempre fala aqui, tem um momento que ela vai cair por si só. Então qual é o risco dessa madeira ser extraída de forma sustentável, legal, gerando divisas para as comunidades e para os municípios? Eu acho que no dia a dia, já isso a gente comenta, de muitos proprietários rurais. O cara vive pobre porque trabalha igual um condenado para morrer rico. Né? Ele vive trabalhando ali no seu dia a dia, mas ele é milionário. Não consegue usufruir disso porque já chegou na velhice ali. Então hoje nós temos os índios que estão dentro de grandes reservas de minério, né? De reservas florestais, e vivem de uma forma lamentável. E o Paulo é engenheiro, então aqui na nossa frente um prefeito que é engenheiro, né, da área madeireira, então pode falar como ninguém como é que funciona um plano de manejo, Paulo. Eu sempre falo que o manejo é um projeto que você executa assim como uma casa, como uma construção, e aí você faz um bom projeto e você pode executar de forma muito boa, com acabamento perfeito, e você tem aquele pedreiro que é mais lambão, que deixa o acabamento um pouco mais a desejar. Então, a execução ela pode ser muito boa ou um pouco mais sem muita qualidade. Só que nós temos uma coisa que eu afirmo: a casa fica pronta. Então, se você faz um bom projeto de manejo e depois você executa um pouquinho melhor, um pouquinho mais relaxado, eu garanto para você, a floresta ficou em pé do mesmo jeito. Ela pode demorar 6 meses a mais, 1 ano a mais para se recuperar daquele impacto que teve, mas ela, com toda certeza absoluta, ela vai ser recuperada. Então, assim, a exploração florestal, de forma de manejo florestal, é algo que só traz riqueza para a sociedade, ela só traz desenvolvimento para a sociedade e faz com que quem usufrui disso, que nesse momento seria o indígena, desses recursos, eles teriam uma renda. Eu falo assim, se hoje pegar a nossa área de Juína, e fizer apenas 1% de manejo florestal, desses 62%, quase 63% de área indígena, não precisa fazer faz 1%. Faz 1% de manejo nessa área para eles. 1%. Eles vão mudar a vida deles da água para o vinho. Eles vão ter uma renda muito boa e com isso, esse desenvolvimento como um todo, dando qualidade de vida para esse povo. Aí nós temos algumas regiões que não tem esse maciço florestal e tem florestas, mas não tem a condição de ter renda. Você pega, por exemplo, o Zenauê, que é gigantesca a área deles. Nossa, vai lá e mais de 1 milhão de hectares. Dá a condição deles ter 10 mil hectares de soja arrendada. E querem, né, resolveu a vida dos caras para a vida inteira. E entendeu? É um paradoxo, né, Paulo? Se você pensa em reserva mineral para agricultura, que é a nossa aptidão produzir. Sim. Nós não conseguimos, por exemplo, lá em Altazes, na Amazônia, explorar o potássio que está lá, por conta desses recursos ambientais que a gente não consegue tangir. Só que nós compramos potássio explorado em reserva indígena no Canadá. Então é um paradoxo, é uma coisa assim. E olha o custo ambiental para trazer isso de lá. Exato. Nós não vamos nem falar do financeiro, vamos falar só de um custo ambiental. Então são modelos de negócios que tem 10 mil hectares é muito, diante do que eles têm de áreas, não é nada. E com 10 mil hectares aqui, os caras transformam a vida deles. Ô, Paulo. O outro, Cinta Larga, aqui onde dá manejo florestal, você resolve. Lá no outro segmento, onde tem a parte mineral, você resolve. Então, assim, não dá para entender o que se pensa
nessa visão aí de não desenvolvimento. É assim, aí você vem as teorias, né? Não vamos deixar de desenvolver aqui, porque se desenvolver, os cara vão voar, né? Empobrecer para dominar. Essa é a ideia. É isso. Aí a gente entra na parte de comunista, área do esquerdo, pensamentos, que eu não gosto muito de discutir isso, porque aí você entra num é um campo minado. Você falar para quem não quer ouvir, né? Então é complicado. Ô Paulo, pior cego é que ele não quer enxergar, né? Nessa reunião aí com o ministro Flávio Dino, não sei se tem mais alguma coisa programada com a própria presidente da FUNAI, se tem algo nesse sentido também, tentar ouvir o governo, né? Sim. Mesmo sabendo basicamente da resposta, mas eu não sei qual seria o... essa a pauta principal, que eu estou indo a Brasília, então eu dependo de estar lá para entender qual que seria o desfecho na sequência. Os índios estão indo com uma pauta muito clara. Eles querem uma condição de produzir, de ter receita dentro das suas florestas. Ou com manejo florestal. Nesse momento com uma exploração de minério. Então é algo que a gente está indo mais direcionado. Só que a exploração de minério é uma das alternativas. Então, se organizar der condição da exploração mineral, você vai ter condição da exploração florestal, da exploração agrícola. Então, assim, são direcionamentos que de uma pauta acaba dando outras. Então, essa é a pauta principal. Mas eu aproveito para estar em Brasília devo fazer algumas visitas aos nossos deputados e também e alguns ministérios, principalmente no mapa, que a gente tem buscado alguma alternativa para a agricultura familiar. Tem a previsão de quando será essa viagem, Paulo? A viagem eu vou a Brasília na terça-feira. Fico quarta e quinta em Brasília e retorno na sexta-feira para Juína. Eu espero que essa pauta indígena, se tiver isto, seja no pós-Lula, né? Porque se for no Lula, coitado dos indígenas, todo o capital produzido vai para os cofres da União, viu? Pode ter certeza disso, Paulo. Eu acho que assim, se tiver boa intenção de realmente nós precisamos construir isso, aí é um próximo, são passos que não consegue vir de lá já com a pauta finalizada, mas vamos ver se existe a boa intenção ou não. Se tiver uma boa intenção, você sabe que é trabalhar, é buscar essas alternativas.